jovens, sejam bem-vindos a mais um Pod Central Jovem. Eu sou a Júlia. Eu sou a Camila. E nós estamos muito felizes por ter vocês aqui conosco, nos assistindo mais uma vez. E nós temos uma convidada muito especial, que é a Letícia. Oi, tudo bem? Eu sou a Letícia. E ela é uma amiga de muito tempo, minha, pessoalmente, também é amiga da Camila. E nós vamos falar um pouco mais sobre a conversão e sobre a missão com vocês. Vai ser bem interessante. Mas para começar esse podcast, Letícia, nós gostaríamos de conhecer um pouco mais sobre você. Se apresente pra gente, pros jovens. Claro, meu nome é Letícia, eu tenho 30 anos, eu sou de Campinas. Na verdade, eu sou mineira e eu me mudei para Campinas em 2012 para poder fazer faculdade. Eu sou formada em Direito, eu sou advogada e eu conheci os missionários em 2017, no finalzinho dele, por volta de novembro, dezembro. Muito bem. Muito obrigada, Letícia, por se apresentar. Então, nós vamos ter um pouquinho de sotaque mineiro aqui, né? E um pouco de sotaque de gírias paulistas, mas tá tudo certo, né? Mas, Letícia, você comentou que você conheceu a igreja em 2017. Como que você conheceu a igreja? Como foi esse processo para você? Compartilhe um pouco. É bem interessante isso, né? Porque eu estudei durante toda a minha faculdade com uma membro da igreja e eu não sabia que ela era membro da igreja. Mas eu sempre fui muito curiosa. Antes de conhecer os missionários, eu não frequentava nenhuma igreja, apesar de ter crescido em uma família praticante de uma determinada religião. Mas por volta dos 16, 17 anos, eu decidi que eu não queria seguir nenhuma religião, porque eu acreditava que o Senhor era amor e que ele respeitava todas as pessoas e que não precisava de uma religião para que isso acontecesse. Uhum. Então, eu me aproximei bastante dessa amiga e um dia ela comentou que o filho dela havia sido batizado e eu fiquei muito chocada, muito, muito, muito chocada, porque pra mim aquilo era inconcebível. Não fazia parte da sua realidade, né? Não, porque eu conhecia o filho dela o suficiente pra saber que ele se denominava ateu. Então, quando ela falou, ele se batizou, eu falei, o quê? Não, eu quero saber quem são essas pessoas que fizeram isso com ele. E foi muito incrível, porque naquele dia os missionários ligaram pra ela pedindo pra fazer uma visita e falaram que queriam visitar ele. E eu falei, cara, eu quero saber quem são essas pessoas realmente. E então, naquele dia mesmo eu conheci os Elders e eu fui com a seguinte intenção: eu quero saber o que essas pessoas fizeram com ele pra ele tomar essa decisão, porque é impossível isso acontecer, eu só acredito vendo. E eu acho que foi muito louco, porque eles me ensinaram a primeira lição. Eles não sabiam que eu só estava ali para saber quem eram eles. Você só estava ali por curiosidade. Exatamente, eu só queria ver, sabe? Tipo, igual Tomé, o que tá acontecendo aqui, sabe? Eu quero ver, eu quero... Como alguém que não acredita, acreditou, né? Exato, sabe? Eu queria tocar, entender mais, até porque eu não conhecia muito sobre a igreja. E o pouco que eu conhecia, digamos que não era muito verdade. Uhum. Então, eles me ensinaram a primeira lição. Eu não lembro absolutamente muita coisa daquele dia. Uhum. Mas uma coisa que eu lembro com muita clareza é que no dia seguinte eu encontrei com os meus amigos e eu contei pra eles a experiência. E eu lembro que eu sabia cada detalhe da primeira visão. E, assim, muitos detalhes, que Joseph tinha visto Deus e Jesus Cristo em 1820, que ele tinha ido a um bosque, todos os detalhes. Mas eu não lembro dos missionários me ensinando isso. Uhum. E aquilo era muito engraçado pra gente, porque eu não tinha realmente interesse. Então, eu aceitei continuar ouvindo o que eles tinham pra dizer, porque eu ainda tinha curiosidade pra saber o que estava acontecendo. E eu lembro com muita clareza que, após eles me ensinarem alguma lição que eu não lembro também qual era, aconteceu alguma coisa e eu fui embora me sentindo muito mal, porque eu tinha sido muito ríspida com um dos elders. Uhum. E eu falei, eu não quero mais fazer isso não faz sentido, eu tô perdendo o meu tempo, eles estão perdendo o tempo deles, eles acreditam numa coisa que eu nunca vou acreditar, então eu não quero fazer isso. Só que a minha mãe, ela sempre ensinou pra mim e pros meus irmãos que nós deveríamos orar. Nós deveríamos conversar com o Senhor. E eu sempre mantive esse hábito de fazer uma oração à noite. E era um momento que eu falava com o Senhor, sabe? Não fazia muito sentido fazer uma oração posta, com as mesmas palavras, mas fazia sentido falar, olha, eu me sinto assim e tal. Ter uma conversa sincera, né? Exato.
mesmo que talvez alguém não me ouvisse, mas fazia muito sentido isso. Então eu lembro que eu perguntei pro Senhor exatamente se eu deveria continuar ouvindo o que aqueles rapazes tinham para me dizer. E eu senti muito forte que sim. Então eu mudei a minha percepção, a maneira como eu deveria me comportar. Então, a partir do momento que eu estava indo para só apenas saber o porquê um adolescente decidiu fazer aquilo, eu passei a falar, não, tá, eu estou aqui porque o Senhor quer que eu esteja aqui, então algo acontece. E uma curiosidade, né, que é muito interessante. Alguns momentos antes, algumas semanas antes, uma amiga, ela me convidou para ir conhecer a igreja dela. E eu falei, cara, não vou. Mas eu senti que eu deveria ir. E foi muito estranho, porque no momento da reunião, o líder religioso dela, ele pede para as pessoas se levantarem e irem até a frente, e ele começa a fazer uma oração. E as pessoas, elas ficam muito animadas, muito emocionadas com aquele momento. E eu fui assim, é sério que eu tenho que ir? Não quero. Mas eu fui para não desrespeitar, né? E ele desceu da onde ele estava, do púlpito que ele estava, e ele veio, colocou a mão em mim e falou, você, daqui a alguns dias, algum tempo, você vai precisar tomar uma decisão que vai mudar a sua vida. E eu, nossa, de onde que essa pessoa tirou essa ideia estranhíssima? Eu achava muito estranho aquilo. Então, depois desse acontecido, eu conheci os missionários, eles me convidaram para ser batizada. E eu decidi aceitar o convite deles baseado naquela resposta que eu encontrei quando eu decidi. Eu vou continuar usando o tempo deles para uma coisa que não tem propósito nenhum, ou eu vou tomar essa decisão consciente de que sim, o Senhor, ele me ouve e que ele pediu para isso, para que eu fizesse isso. Então, isso faz algum sentido para ele. Então, deve fazer sentido para mim. A sua família, então, não tem uma base religiosa? Não, a minha família, ela é inteira católica e eles são católicos protestantes. Tá. A minha família inteira é católica e eles são católicos... Apostólicos ou romanos? Não, praticantes. Ah, ok. Porque você comentou que sua mãe, ela sempre te ensinou a oração, né? E te ensinou até fé de alguma forma. Sim. E isso foi muito importante no seu processo, né? De como conhecer a igreja. Porque você, mesmo talvez naquele momento não tendo um testemunho muito forte, você se manteve firme naquilo, né? E você falou, não, eu tive uma resposta do Senhor, então eu preciso ir adiante com isso. Isso demonstra que o Senhor te preparou muito durante a sua vida. E mesmo talvez você tendo esse medo, essa incerteza, você foi lá e confiou. Gostei de saber disso. Exatamente. Ouvindo a Letícia falar, eu lembrei de uma escritura que está no livro de Abraão, que o Senhor fala que ele enviaria espíritos, né? E entre todos esses, havia muitos Entre todos esses, havia muito das nobres e grandes. Então, com certeza, em um momento antes, né, quando nós estávamos com Jesus Cristo e o Pai Celestial, ele pensou, não, eu vou enviar esse espírito porque é um espírito nobre e grande. E você pôde viver isso quando você conheceu os missionários e você seguiu a orientação da sua mãe e principalmente, né, o sussurro do Espírito Santo. Então você foi corajosa. Provavelmente lá, no mundo espiritual, você aprendeu viveu isso. O Senhor deve ter falado, ó, em determinado momento você vai conhecer o Evangelho, mas você não vai lembrar. Eu achei isso bem interessante, porque apesar de eu ter sentido claramente o Senhor falando comigo, eu sempre fui uma pessoa que sempre questionei tudo. E uma das coisas que me fez pensar que não existia uma igreja que realmente lidasse com a fé das pessoas de uma maneira honesta, de alguma maneira me ajudou a pensar e a levar as minhas dúvidas, né, à busca de uma resposta. E eu lembro que depois do meu batismo, um dia os elders, eles estavam me ensinando sobre o templo e sobre algumas perguntas que eu tinha para eles, porque uma coisa bem interessante é que eu brinco que eu era o terror dos missionários. Porque apesar deles me ensinarem as lições, como falo em pregar meu evangelho, vem nos folhetos, eu era a pessoa que sentava e pesquisava por que eu preciso usar um vestido e uma saia no domingo. Por que eu não posso ir de calça jeans? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? Por que isso é dessa maneira? Testifico. Então eu pesquisava
pesquisava sobre tudo. E a parte mais louca que eu vejo hoje, muito perigosa, é que eu lia qualquer coisa que eu encontrasse na internet. Então isso acabava sendo uma brecha pra você ser influenciada pelas coisas lá de fora, né? Exato, porque eu já li muitas coisas, assim, coisas ruins e coisas que são verdades a respeito da igreja, do evangelho e tudo. Mas ao mesmo tempo eu também encontrava respostas para as minhas próprias perguntas, né? Mas uma coisa que me incomodava muito, e isso me marcou muito, porque foi por um exemplo simples, eu aprendi um grande princípio. Porque eu lembro que eu cheguei para os missionários e eu falei assim para eles: eu não consigo entender qual é o sentido de vocês durante todo esse tempo não usarem o nome de vocês. E eu lembro que a minha indignação é por quê? Porque quando você não chama a pessoa pelo seu nome, você descaracteriza aquela pessoa, você despersonifica ela, é como se ela não existisse, você apaga toda aquela história, você apaga aquela pessoa. E as pessoas, elas são o que há de mais importante para o Senhor, elas são o que há de mais importante para qualquer coisa. Tudo existe porque as pessoas existem. E então, ele conhece a gente pelo nosso nome, né? Exatamente. E eu perguntei isso para eles, eu falei, isso não faz sentido. Por que vocês não podem ser chamados pelos nomes de vocês? E eu lembro que um dos élderes, ele ficou um pouco atordoado com o meu questionamento, mas ele me disse a seguinte, ele foi bem simples comigo, ele só falou assim: Letícia, quando você tiver suas dúvidas, o mais importante é que você duvide das suas dúvidas, mas que você nunca duvide da sua fé. Aquilo não foi o suficiente para acabar com a minha inquietação, mas foi o suficiente para que eu lembrasse o que estava fazendo eu tomar tantos passos, realizar tantas mudanças na minha vida. Que se eu acredito que o Senhor, Ele me ama e Ele quer que eu escolha isso, é porque isso é o melhor para mim. Então eu preciso me manter firme com isso. E uma coisa que é muito interessante é que quando nós vamos estudando as escrituras e você vai adquirindo esse hábito, você vai vendo o Senhor, Ele acrescentando conhecimento passo a passo. E estudar as escrituras não era um hábito que eu tinha, mas era um hábito que eu adquiri. E faz todo sentido para uma pessoa que é muito inquieta com as respostas que são dadas, né? Quando você busca responder suas próprias perguntas, você busca pelos seus próprios meios alcançar aquele denominador comum que é o conhecimento perfeito do Evangelho. Isso faz com que você vá compreendendo as coisas. É claro que isso exige tempo. E então, quando esse mandamento de estudar as Escrituras, essa questão da fé, ela foi apresentada de uma maneira diferente daquilo que vinha sido ensinado durante toda a minha vida, fez com que as perguntas, elas não fossem tão grandes, mas elas tomassem o lugar que elas deveriam tomar. E quando você pensa, você foi preparada para todo esse momento, uma coisa que foi difícil no início é você inserir uma nova cultura, em um novo meio. E você acreditar que o Senhor, Ele te preparou para estar naquele momento, naquela hora. Quando eu me batizei, eu era uma pessoa muito triste, porque eu gostaria muito de ter participado da organização das moças. Porque eu conheci os missionários, eu tinha 24 anos. E eu era muito triste por isso, eu não entendia o porquê eu tinha que conhecer o Evangelho depois dessa idade, por que eu não podia estar naquele mundo, por que eu não poderia ter aprendido esses princípios tão cedo, que teria me ajudado a lidar com os desafios que eu tive em alguns momentos, que foram muito difíceis. Mas eu sempre me apeguei muito a isso, de que se as coisas estavam acontecendo naquele momento, é porque aquele era o momento certo, apesar de não ser o momento mais fácil. Porque o Senhor, Ele nos ensina isso, né? Nós vamos crescer não nos momentos fáceis. É claro que os momentos fáceis nos ensinam, mas os momentos que nos desafiam é os momentos que fazem com que nós olhemos para nós e pensemos, é isso que eu quero continuar sendo? É isso que o Senhor, Ele quer para mim? É isso que é o meu propósito? Isso me fez pensar muito uma mulher que eu conheci na missão,
que ela sempre falava, não, eu já tô muito velha pra conhecer a igreja. Se eu tivesse conhecido lá quando eu tinha 10, 12 anos... Seria mais fácil, com certeza eu me batizaria. Mas talvez naquela época ela não precisasse tanto quanto agora, né? Então eu acredito que foi o mesmo com você. O Senhor, Ele te mostrou que naquele momento você precisava dele. E você precisou ser muito humilde para reconhecer que era a vontade dele e que você precisaria se esquecer um pouco dos seus desejos pessoais e seguir o que ele espera de você. E isso é muito bonito, né? Porque isso te ajudou no seu processo real de conversão. Eu, particularmente, acompanhei a Letícia desde o comecinho ali e eu vi como ela fazia perguntas e tinha muitas dúvidas. E às vezes ela me questionava e eu ficava tipo... Agora, o que eu eu vou procurar e aí quando eu souber a resposta eu te passo. Mas isso é muito legal, porque você era curiosa, mas você não duvidava da sua fé em nenhum momento. Então isso é muito bonito. E como você lidou com esse processo? Porque quando a gente... O antes e o depois, você entrou, como você falou, né, em uma nova cultura. Como foi pra você entrar nessa cultura? Mudar seus hábitos, enfim, mudar toda a sua rotina, né? Isso é muito legal, assim, de pensar, porque enquanto vocês vão falando, eu vou relembrando todos esses momentos e vai passando um filme na minha frente. E essa minha amiga que me apresentou aos missionários, ela falou assim, ela é menos ativa na igreja, né? E quando eu conheci os missionários, ela já era essa pessoa menos ativa. E eu lembro que os missionários, eles não me convidaram para conhecer a igreja. Eu acho que eles ficaram tão chocados com a minha presença ali, porque era uma figura diferente. E eles esqueceram de me convidar e eu virei e falei assim, não, eu quero conhecer essa igreja, eu quero saber o que tem lá. E eu lembro que eu perguntei para ela, assim, como eu já tinha ido na igreja da minha amiga, porque assim, a minha família inteira ela é católica, então eu nunca tinha conhecido outra coisa a não ser o catolicismo. Uhum. E eu também nunca fui muito aberta para conhecer outras coisas, né? Você não estava procurando necessariamente. Exatamente, mas eu sei que as igrejas, as pessoas elas têm seus costumes, né? Por exemplo, eu sei que algumas igrejas protestantes, as mulheres usam saia e coisas assim, sabe? Elas usam um determinado recato. E eu cheguei pra minha amiga e falei assim, tá, eu quero ir nessa igreja aí, que horas que é, como que funciona, mas o que eu preciso vestir? Porque eu não quero me sentir um peixe fora d'água nesse lugar. Eu não quero que as pessoas me olhem. Eu quero estar lá da mesma maneira como elas estão. E uma coisa que era muito importante, é que eu precisava entrar e sair sem ninguém falar comigo. Porque eu só queria observar, eu não queria fazer parte. Estava lá como agente 007. Exatamente, eu quero ver o que está acontecendo, o que tem aqui. E ela falou, a gente tem o costume de usar uma saia, um vestido, uma blusa de manga, sem muito decote, coisas assim. Eu falei, não, tá bom, eu não tenho essa roupa, mas a minha irmã tem alguma coisa aqui, vai dar certo. E eu fui, assim, como se fosse uma membro pronta pra estar ali. E eu lembro que, a partir do momento que eu entrei dentro do salão sacramental, tudo mudou, porque eu tinha uma percepção que não era a realidade, e muito pelo contrário, foi uma surpresa muito agradável. Eu percebi o quanto as pessoas elas são receptivas, o quanto eu fui bem recebida. E isso me fez ter o desejo de fazer parte daquele mundo. Mas quando eu penso a respeito de mudanças, eu sou muito grata pelo que a minha mãe e o meu pai eles me ensinaram, porque a gente aprende que as pessoas estão lá fora procurando a verdade. Não é porque elas vivem num mundo de mentiras, é porque elas não têm a verdade completa. Sabem onde encontrar. Exatamente. E os meus pais, eles sempre nos ensinaram muito sobre a lei da castidade, sobre o recato, sobre a importância de se manter limpo de bebidas que não são boas, de substâncias tóxicas, de todas essas coisas. Eu costumo dizer que a minha mãe, ela é membro da igreja, Não sendo. Sem ser membro. sem ser membro, porque ela vive a palavra de sabedoria com perfeição. E aí eu olho e falo, nossa, como isso é possível? Porque as pessoas elas não sabem exatamente onde que elas estão procurando aquilo que elas precisam. Ou elas não sabem exatamente o que elas estão procurando. Então, fazer mudanças nunca é simples. Exige muito esforço. É importante a gente reconhecer que às vezes a gente vai ter recaídas, que nós seremos fracos, mas que o desejo em compreender o porquê você está fazendo aquilo faz com que nos momentos desafiadores você consiga lidar com aquilo e permanecer firme. Enquanto você estava comentando, eu até lembrei de uma citação do Elder Carl B. Cook,
de abril de 2023, e ele fala: felizmente, quando somos fracos ou incapazes, o Senhor pode fortalecer nossa fé. Ele pode aumentar nossa capacidade além do que podemos. Então, talvez às vezes a gente se sinta incapaz e insuficiente de continuar cumprindo com determinado mandamento para continuar perseverando no Evangelho, mas, graças à nossa fé, o Senhor ele promete que nós seremos capacitados e que nós ficaremos firmes naquilo, né? Então, nessas situações a gente encontra força realmente. Então, ouvindo você falar do seu processo de mudança, você sendo muito grata por todos os ensinamentos que os seus pais te deram, como eles lidaram com essa mudança de uma religião a outra? Os meus pais, eles são muito tranquilos, sabe? Eles são mais velhos, mas eles têm lá seus costumes, assim, mas com relação às escolhas que nós fazemos, eles sempre foram muito respeitadores, né? Quando eu decidi que eu não seria mais católica, minha mãe, você não vai fazer isso. Eu falei, mãe, não quero. Ela, tá bom. E quando eu decidi seguir o Evangelho, a minha mãe, ela, tá bom. O importante é você seguir a Jesus Cristo, é você seguir sua fé. E é isso. E o meu pai também foi a mesma coisa, assim, sabe? Então, com relação a isso, eles são bem tranquilos. E o restante da sua família, seus irmãos? Os meus irmãos, eles seguem o mesmo princípio, sabe? Você já é adulto, você sabe o que você quer pra sua vida. Então ninguém se intrometeu ali, falou, tá bom, se essa é a sua decisão, beleza. Mas você precisou mudar os seus hábitos. E eu tenho certeza que a sua família, você mora com os seus irmãos hoje. Isso. Eu tenho certeza que eles também precisaram mudar alguns hábitos pra te respeitar. Qual foi alguma mudança que você viu, assim, no seu ambiente familiar, que eles mudaram pra te ajudar e te incentivar de alguma forma a continuar firme? Ou não teve nenhuma mudança também? Pergunta difícil. Deixa eu pensar, preciso de um tempo. Eu acho que a maneira como eles lidam com o fato de você fazer suas próprias escolhas é uma maneira que mesmo talvez consciente, seja um apoio, no sentido de que no domingo de manhã nós não marcamos nada porque ela nunca tá em casa, ela sempre está na igreja. Legal. E se ela tá desaparecida, não tem problema, ela deve estar ajudando os missionários. Algo nesse sentido, assim, sabe? De tipo, eu não sei o que exatamente está acontecendo, mas é isso. Eu sei que uma vez por mês ela recebe as amigas dela. Agora na minha aula tem sisters, eles chamam elas de minhas amigas. Legal. Uhum. Então, eles sabem disso, e quando eles sabem desse processo, desses acontecimentos, eles procuram ajudar de alguma maneira, sabe? Eles fazem as escolhas deles, e eu tenho que respeitar isso porque eles respeitam as minhas, assim como também o Senhor, ele respeita as minhas próprias escolhas, né? Mas eu sinto que eles se tornaram mais compreensivos nesse sentido, sabe? Legal. Eles adaptam, tipo, a rotina, né, a você, né? Então, eu acho isso muito interessante nas pessoas que são conversas e são conversas solas. Porque você convive ali com a sua família e, querendo ou não, a sua família sempre vai adaptar alguma coisa porque você tá mudando. Eu acho isso muito bonito. É uma forma de ajudar também no processo, né? E é uma forma de você ser um exemplo também positivo pra eles, né? Porque, querendo ou não, nessas pequenas coisas, eles vivem o evangelho com você. Isso é muito legal. Mas eu queria saber também, Letícia, de você, talvez tenha sido desafiador esse processo de conhecer a igreja e tal, mas o que realmente te fez permanecer firme no evangelho? Qual foi alguma coisa que você viu e falou, não, é por isso que eu vou permanecer firme? Além da sua fé, obviamente. Uma coisa que eu gosto muito é que o Senhor, ele não quer que nós tomemos decisões de maneira ignorante, no sentido de falta de conhecimento. Então, a partir do momento em que ele trabalha conosco com os mandamentos, com as regras, com os princípios, e você vai se permitindo a essas situações, você vai tomando decisões de maneira consciente. Quando o Salvador, ele decidiu que ele viria à Terra, quando ele se ofereceu ao Senhor para ele vir à Terra, para expiar pelos nossos pecados, para nos dar a oportunidade
de alcançar a vida eterna, ele tinha o pleno conhecimento de todas essas coisas. E ele tinha um conhecimento perfeito. E ele deseja a mesma coisa para nós. Então, uma coisa que eu gosto muito é de aprender. Então, como eu sou muito curiosa, eu gosto de fazer muitas perguntas. Por que eu não posso fazer essas perguntas para o Senhor e encontrar as minhas próprias respostas? Então, a partir do momento em que eu fui buscando isso, inclusive eu acho que eu não tenho uma escritura favorita, mas eu acho que talvez essa seja a minha escritura favorita, se ela existir, que é aquela escritura muito famosa de 2 Neve 28:30, que fala: pois eis que assim diz o Senhor Deus, darei aos filhos dos homens linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali. E abençoados que dão ouvidos aos meus preceitos e escutam os meus conselhos, porque obterão sabedoria. Pois a quem recebe darei mais, e dos que disserem, temos o suficiente, desses será tirado, até mesmo que tiverem. Eu gostava muito dessa primeira parte, né? Darei aos filhos dos homens linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali. Mas, nos últimos tempos, eu tenho gostado muito mais da última parte que fala: temos, e dos que disserem, temos o suficiente, deste será tirado, até mesmo que tiverem. Então, eu gosto muito dessa parte. É uma demonstração que o Senhor ele tem para nós. Eu te dou a oportunidade de conhecer. Mas se você se manter estagnado naquele momento, eu vou tirar tudo. Uhum. E quando eu penso em tirar tudo, eu fico pensando, gente, como que eu vou viver na ignorância, na escuridão? Não tem como. É impossível. Então, você não encontra a verdadeira felicidade nisso, né? Então, quando eu penso, o que me faz permanecer firme? Eu acho que a primeira coisa é ter um testemunho de que Deus vive, que Ele me ama, que eu sou sua filha, que graças à sua expiação eu tenho a oportunidade de ser melhor. Uhum. E depois, há um testemunho também de que qualquer mistério que eu tiver, ele pode ser revelado de acordo com a minha fé. É fácil? Nem um pouco. É muito difícil. Porque a gente tem desafios. Às vezes, os nossos desafios, eles vão mudando com o tempo, né? Mas Com certeza, de acordo com a sua maturidade espiritual, e enfim. Sim, então você tem que se manter consciente e escolher de uma maneira consciente, né? Jacó ensina pra gente que nós somos seres feitos pra agir, não pra receber a ação. Exatamente. Você comentou, né, então, que você ter mais conhecimento foi uma coisa que te ajudou a permanecer firme. Quando eu fui pra missão, eu falei pro meu presidente de missão que eu não tinha um testemunho firme sobre a restauração do evangelho. Sobre que Joseph Smith realmente tinha tido a primeira visão. Pra mim era muito difícil realmente acreditar naquilo, mesmo tendo nascido na igreja. E ele falou pra mim, pra você ter um testemunho sobre isso, você precisa conhecer mais sobre isso. Então estude. Estude e ensine. E eu lembro que na minha primeira lição, na missão, eu tive esse testemunho muito firme no meu coração, né? E é exatamente isso, né? Quando nós queremos ter um testemunho firme sobre algo, nós, às vezes, temos a tendência humana de questionar e racionalizar muito as coisas de Deus. Só que a gente esquece que as coisas de Deus são espirituais. Então, que a gente precisa perguntar para Ele e continuar estudando sobre isso. Mas eu não sei se a Camila quer comentar alguma coisa. Eu tava ouvindo vocês, eu lembrei que esse processo todo é o pedir, bater e recebeis, né? Uhum. Então, à medida que a gente procura, a gente vai receber. E se a gente não procurar, é impossível, né? Colher alguma coisa. É verdade. E obtendo esse conhecimento, conhecendo mais sobre a igreja e trazendo novos hábitos para sua vida, como que surgiu o desejo no seu coração de ser uma missionária? Porque você já tinha 24 anos, você tinha acabado de conhecer a igreja e você falou, não, vou servir uma missão. Você saiu de uma cultura diferente para uma outra totalmente. Ai, tô rindo de desespero. Essa história é muito louca, assim, sabe? Porque quando esse desejo surgiu, você tava se preparando pra ir pra missão. E eu não sei se você lembra, mas eu te mandei uma carta, e nessa carta eu contava... tenho a carta até hoje. Sim, você foi a primeira pessoa que soube disso. Uhum. Isso era novo até pra mim. Por quê? Porque eu não tinha desejo nenhum de ser missionária. Mas era a última coisa na minha existência que eu queria fazer. Na minha cabeça eu tinha muito claro que eu poderia ajudar na obra missionária em casa. Uhum. Sempre tem um missionário precisando de lição.
de um membro pra ajudar na lição. Sempre tem alguém que precisa de alguma companhia no banco da igreja, sabe? Tanto é que era que a gente sempre saía com os missionários juntas, né? Antes da minha missão. Exato. Então, assim, a gente sempre tinha muito contato com os missionários. Então, assim, por que eu vou deixar isso pra ir fazer isso? Não tinha nenhum... Não, isso não... É uma verdade que eu tinha muito claro dentro de mim. E eu lembro, com muita exatidão também, na conferência de outubro de 2018, eu assisti toda a conferência e eu lembro que foi um burburinho, porque as pessoas achavam que iam mudar alguma coisa no padrão missionário. E foi aquela fofoca, assim, e eu falei assim, gente... E nada mudou. Exato, nada mudou, muito pelo contrário. O presidente Nelson virou... Arrependam-se, o tempo está se acabando. Convidou todo mundo ao arrependimento. E eu lembro que eu cheguei e eu falei assim, por que as pessoas estão fazendo isso? Não vai mudar nada, gente. A obra vai continuar a mesma. Então, assim, apesar de ser membro há pouquíssimo tempo, eu acredito que eu tinha uma maturidade espiritual que me fazia enxergar algumas coisas com mais clareza. É claro que outras eu precisei de muito tempo. E essa conferência acabou e eu lembro que eu cheguei na minha casa e aí eu tava assim, lá pensando sobre tudo. E veio muito forte um desejo no meu coração, assim, você precisa servir uma missão. E eu não preciso, eu não quero, é importante você ter o desejo e essa é a última coisa que eu tenho, não quero. E aquilo foi ficando muito forte no meu coração e aquilo foi me atormentando, assim, sabe? Eu sofri muito com isso, muito. E eu lembro que eu fui falar com o bispo e eu falei assim, tive uma ideia. Vou tirar minha bênção patriarcal. Eu tenho certeza que lá vai dar uma resposta pra mim. Vai falar sobre qualquer outra coisa. Exato! Vai falar sobre minha bênção patriarcal. Vai fazer sobre a minha missão. Vai falar, você não precisa servir uma missão. O propósito é outra coisa. E eu lembro que eu sentei e falei, bispo, eu quero fazer minha entrevista porque eu quero tirar minha bênção patriarcal. Lembra do bispo Jairo. Ele é muito calmo. Foi ele que me enviou pra missão, inclusive. Exato, muito calmo, muito amoroso. Ele, no meio da entrevista, ele parou, olhou pra minha cara e falou assim, Letícia, eu quero que você saiba que você não é obrigada a ir pra missão. As mulheres, elas são convidadas. É um mandamento pros rapazes. Você não precisa se sentir pressionada sobre isso. E eu parei e falei assim, cara, mas eu não tô falando sobre isso com ele. Eu tô falando sobre a bênção patriarcal. Em momento nenhum eu falei pra ele que isso estava acontecendo. E eu falei, isso não é uma simples coincidência. E isso é muito interessante, porque o Elder Heyland, ele ensina, né? Para o Senhor não existem coincidências, apenas desígnios eternos. E eu pensei e falei, não, estão tirando uma com a minha cara. Aí eu falei, vou fazer um jejum. Senhor, me orienta. Não, você precisa ir pra missão. A resposta estava ali, você não estava querendo ver. Não, eu não queria. Eu não queria de jeito nenhum. Abraçar a resposta. De jeito nenhum. E aí, eu fui aprendendo muitas coisas durante esse processo. Porque aí eu fui lá tirar minha bênção patriarcal, né? Aí os missionários falaram, não, faz um jejum. Não se importa com o tamanho da sua bênção. Isso não faz diferença nenhuma. O Senhor vai te revelar aquilo que você precisa. E eu fui tirar minha bênção patriarcal. E aquilo foi incrível. O patriarca, ele falou assim pra mim, você precisa servir uma missão. O patriarca ou durante a sua bênção? Durante a minha bênção. Eu saí. E aí eu fui tirar minha bênção patriarcal com uma amiga. Aí a gente pegou o Uber pra voltar. Ela, e aí, me conta, não sei o quê. E eu assim, eu vou pra missão. Ela, o quê? Aí eu falei, eu vou pra missão. E aí depois daquele dia eu falei, cara, se eu tenho que ir pra missão, eu vou mais rápido que eu conseguir. Porque quanto mais rápido eu for, mais rápido eu faço tudo que eu tenho que fazer, mais rápido eu volto. Mas assim, eu não quero ir. Mas se o Senhor mandou, eu vou. E foi assim que surgiu. Eu indo pra missão, recém-conversa, sem entender muita coisa. Então, foi um choque. E foi um momento... Eu acho que foi o momento mais difícil, uma decisão mais difícil que eu precisei tomar. Porque ouvir os missionários, qualquer um pode fazer. Se batizar, qualquer um pode fazer. Mas quando o Senhor ele te pede pra abrir mão de algo que vai custar algo pra você... É uma decisão difícil, uma decisão que você precisa pensar muito. Eram muitas coisas envolvidas. Eu tinha acabado de me formar. Eu estudei direito. Se você fica 1 ano e meio longe... Muita coisa muda. Tudo muda. Tudo mudou durante 1 ano e meio. Eu tinha minha família que não era membro. Como eu vou contar isso pra minha família? Aí depois vem aquelas questões, né? Eu não tenho roupa, eu não tenho dinheiro, eu não tenho apoio. O que eu vou fazer? Por que eu tenho que fazer algo
que me exige tanto? Então, muitas coisas passam na cabeça. Mas eu escolhi pensar, tá, vai dar certo. Se eu preciso fazer isso de alguma maneira, vai dar certo. E eu me apeguei nisso, tá, vai dar certo, se eu tenho que ir, eu só vou. E sabe quando você só fecha os olhos e fala, estou indo? Foi só isso, eu só falei, tá, eu tô indo. E o Senhor, Ele cuidou, né? De cada detalhe. Eu lembro que quando eu tava na missão, eu não recebia muita carta, porque a missão ela é tecnológica, então eu tinha e-mail, e meus amigos me escreviam por e-mail e tava tudo bem. Mas eu recebi algumas cartas específicas durante a missão, e uma das cartas foi sua, e eu fiquei muito surpresa, na verdade, eu não esperava, e quando você falou que você tinha o desejo de ir pra missão, eu comecei a chorar muito. Eu tava lendo ela sentada no meu estudo pessoal, aí eu falei pra minha companheira, eu vou chorar. E aí eu comecei a chorar muito e eu compartilhei com ela. E eu fiquei muito feliz, né, pela sua decisão. E eu realmente sei que o Senhor, Ele prepara a gente em caminhos que talvez a gente não imagina, né? É igual aquela escritura muito famosa em 1 Nef 3:7, né? Quando o Senhor pediu para Nef construir o barco, ele não sabia o que ferramenta usar, como ele ia conseguir os materiais, mas ele falou, se o Senhor mandou, ele vai preparar um caminho, então vai dar tudo certo. E foi o mesmo. Você ouviu muitas vezes que você tinha que servir missão. O Senhor foi muito misericordioso e te respondeu várias vezes. E aí você falou, não, tá bom, bora, Senhor, vamos lá. E isso é importante, né? Às vezes os jovens, eles pensam que eles vão ter a resposta muito clara, e às vezes realmente tem, mas não tem o desejo no coração. Mas quando o Senhor manda, ainda que seja muito difícil, Ele vai prover um caminho pra gente realizar o que Ele espera de nós. Sempre. Não existe Ele falar que você tem que fazer e Ele não prover o caminho. Isso não vai acontecer. E eu acho isso muito interessante. É uma forma de devoção e respeito e humildade a Ele também. Exatamente. Eu lembro que quando eu servi missão, muito antes de você, muito antes, e eu sou muito grata pela coragem que eu pude exercer naquele momento. Eu era bem relutante também com a resposta, mas eu fui. E com certeza foi a melhor decisão da minha vida. E servir uma missão me ensinou a ser uma discípula melhor do Salvador Jesus Cristo. E hoje, se eu pudesse fazer, eu faria diferente. E dei o melhor de mim, com certeza. Como tem aquele hino do jovem, né, de coração, vou dar o melhor de mim. Muito bom. Eu acho que todas nós, no processo de tomar a decisão de servir uma missão, não foi fácil. Eu também tive que trancar minha faculdade e eu sabia que quando eu voltasse, provavelmente eu ia perder minha bolsa de estudo. Eu tinha que deixar um estágio muito bom que eu trabalhava. Eu tinha um noivo na época. Então eu tinha muitas coisas na minha vida que eu teria que abrir mão para servir ao Senhor. Mas eu também entendi que não existe um discípulo de Cristo sem sacrifícios. E eu sou muito grata por ter servido missão. Eu sei que vocês também são muito gratas, né? Sim. Porque o nível que a gente cresce e se desenvolve espiritualmente e também de forma pessoal na missão é muito doido, assim. Você se desenvolve 30 anos em 1 ano e meio, sabe? É muito louco pensar nisso. Mas é muito sagrado, é muito especial. E fora que a missão não é só pela gente, né? É mais pelas outras pessoas. Quando você até comentou que você questionou isso para os elders, do porquê eles não podiam falar o nome deles enquanto eles eram missionários, eu recebi essa pergunta na missão. E eu senti muito forte no coração de dizer, porque naquele momento não era eu. Eu só era uma representante de Cristo. Então, naquele momento, eu não importava. Mas aquela pessoa que eu estava ensinando, sim. Né? Então, quando os jovens decidem servir uma missão, eles aceitam ser as mãos, as bocas, o sorriso de Jesus Cristo para as outras pessoas. E essa é a importância, né? Esse é o valor de realmente seguir a influência do Espírito. Fazer aquilo que Cristo faria, com certeza. E, bom, você tomou a decisão aí de uma forma muito turbulenta, mas tomou a decisão. E como que foi o seu processo de preparação, desde você falar para o bispo, ó, bispo, eu quero servir missão, enviar o seu chamado, receber e sair para ir para a missão? Eu acho que foi como de todo jovem que deseja ir para a missão. Muito turbulento também, né? Porque o inimigo, ele trabalha muito firme. 24 horas. Exatamente. Eu lembro que quando eu tomei essa decisão, tá, já que eu tenho que ir pra missão, eu vou. Subitamente, eu comecei a ganhar muito bem. Todas as coisas começaram a dar muito certo, no sentido assim, tá, a vida tá andando, sabe? Por que eu tenho que parar isso pra ir? Eu acho que a questão que mais me pegava naquele momento era a questão financeira, porque eu tinha acabado de me formar e eu tava trabalhando de maneira autônoma, então é muito, muito instável, né? Mas as coisas, elas estavam dando certo. Mas um segredo, eu não gosto de planejar.
Não gosto de planejar? Não gosto de planejar. 18 meses não foram suficientes para desenvolver um amor por isso. Mas o Senhor, Ele ajuda a gente de maneiras que às vezes a gente precisa de um tempo para enxergar como Ele está ajudando a gente. Eu lembro que como eu trabalhava de maneira autônoma, cada mês era uma loucura ali para saber o dinheiro, né? Mas eu lembro que o dinheiro sempre dava. E aí eu comecei a pensar, tá, o que eu preciso para ir para a missão? E aí eu pensei, nas questões materiais eu precisei disso, então eu fiz uma lista. Eu preciso aprender mais sobre isso. Aí eu fiz uma outra lista. E uma coisa que eu fazia que eu fiz isso muitas vezes antes de ir pra missão, muitas vezes. E hoje eu olho e falo, cara, como eu consegui fazer isso tantas vezes? Foi estudar o livro de Mormon. E eu tinha um livro de Mormon, eu dei ele pra uma outra pessoa que precisava mais dele do que eu. Que eu tinha colorido ele de todas as formas possíveis e inimagináveis. Mas eu li muito livro de Mormon antes. E foi a única coisa que eu me preocupei em fazer. Eu não sabia exatamente como me preparar ali pra ir pra missão. Fazer uma preparação missionária. Eu fiz preparação missionária. Mas eu não sabia exatamente. Eu preciso estudar tal tópico. Sabe, uma coisa organizada? Uhum. Isso era meio conturbado, assim, na minha cabeça. Eu tinha muitas dúvidas sobre o que exatamente fazer. Mas estudar o livro de Mormon todos os dias foi uma coisa que eu tenho certeza que me ajudou muito, principalmente a aprender a doutrina de Cristo de uma maneira simples e clara. De uma maneira sem rodeios. Porque uma coisa muito doida é que quando eu cheguei na missão, minha primeira lição que eu tinha que ensinar, eu nunca esqueci disso. Eu coloquei minha mala, a minha treinadora falou, vamos trabalhar. Eu caindo de sono, cansadíssima, falei, sério? Ela, sério. Aí eu tomei um banho, que era só a única coisa que a dignidade permitia naquele momento. E a gente foi aí no caminho, ela, vamos ensinar a lei da castidade. Nossa. Aí eu, O que é a lei da castidade? como que eu ensino a lei da castidade pra alguém? Gente, era a minha primeira lição. Sem ser invasivo, né, com a pessoa. A primeira lição, eu tinha acabado de pôr os pés no campo, eu tava muito assustada, muito assustada. E eu falei, tá bom. E só fui assim, sabe, quando o dono carrega o cachorro no passeio, foi tipo isso, tá, onde a minha companheira falou, eu vou, o que eu tiver que fazer, eu faço. Mas assim, mas na hora certa, o Espírito me ajudou. E eu sei que o Espírito só conseguiu me ajudar porque lá atrás eu fiz o feijão com arroz. Hoje a gente olha e fala, cara, eu preciso saber mais sobre a expiação, eu preciso saber mais sobre convênios do templo, eu preciso saber mais sobre o plano de salvação. Mas se você fizer o simples da maneira certa, é o suficiente. Uhum. E eu acho que aquele simples que eu fiz ali foi o suficiente pro Senhor me ajudar naquele momento de desespero, sabe? Uhum. Mas, no geral, como eu me preparei pra missão? Foi mantendo o planejamento de, eu preciso de tais coisas, tanto espirituais, físicas, emocionais, e confiando no Senhor mesmo, sabe? E tentando não desistir com os desafios, porque no meio do caminho eu precisei mudar de estaca, porque um detalhe. Eu frequentei durante 1 ano e pouco uma estaca que não eram as minhas. Uhum. Então, o meu amado bispo precisou me enviar para a aula de verdade, senão a presidência diária não receberia meu chamado. Na verdade, meu chamado chegou a voltar por conta disso. E então, eu precisei mudar de estaca. Isso foi muito desafiador para mim, porque eu amo a aula Planalto. Uhum. Amo todos os membros de lá, porque eles me ajudaram muito. De alguma maneira, todos me ajudaram muito. Então, isso foi muito desafiador. Ter que contar para minha família foi muito desafiador. Porque os meus pais compreensivos lá do início, eles já não foram mais tão compreensivos com essa decisão. Uhum. Eu lembro que a minha mãe, a única coisa que ela sabia dizer era, o seu trabalho, como você vai largar tudo para fazer isso? O que você vai fazer? Uhum. E ela ficou muito chateada, muito chateada. E foi muito difícil ter que lidar com essa chateação dela, porque eu entendo ela, sabe? Imagina se eu não sou membro da igreja, minha filha que acabou de terminar. E querendo ou não, seus pais deixaram muita coisa pra você estudar também. Né? Exato, teve um sacrifício da minha família, sabe? Então, como você vira e fala, então, eu não vou fazer isso por 1 ano e meio, porque eu vou fazer uma missão religiosa de uma igreja que nem é que eu frequento, com um propósito que eu nem entendo qual é. Uhum. E aí a minha mãe falava, essa igreja tem em qualquer lugar, por que você vai fazer isso? E eu assim, pois é, porque eu preciso fazer isso. Então, foi uma preparação
difícil, mas eu acho que é difícil pra todo mundo. Obrigada por compartilhar, Letícia, a sua experiência. E eu tenho certeza que muitos jovens vão se identificar, porque muitos jovens estão passando por esse momento ou têm esse mesmo medo que você teve e que você passou. Mas, gente, deu tudo certo, viu? Ela tá aqui, missionária retornada. Tô viva. Tá viva, tá feliz. Mas eu acho esse processo importante, porque eu sei que você amadureceu muito. E uma coisa interessante que você falou sobre a preparação é que você precisa aprender o básico, né? Então, se eu tiver um conselho para dar, estuda o livro de Mormon e a Bíblia diariamente. E, se possível, também estuda o Pregar o Evangelho, porque ali te ensina o básico muito bem, das doutrinas básicas, para responder às dúvidas das pessoas. Mas, como missionário, confie mais na sabedoria de Deus, de que Ele, por meio do Espírito dele, vai te ajudar do que na sua própria sabedoria. E vai dar tudo certo. Que é incrível como Ele guia a gente de uma forma, assim, absurda, né? Bom, Letícia, muito obrigada por compartilhar conosco, né, a sua história. E eu queria saber também de você, né, nós temos essa curiosidade de como foi para você ser uma membro recém-conversa missionária, né? Porque provavelmente você teve companheiras que já eram membros da igreja há muito tempo, ou que nasceram no evangelho, né, e que já tinham esse conhecimento. E às vezes, eu falo porque eu tive companheiras que eram recém-conversas e tinham esse receio, né? Às vezes tem esse medo ou esse sentimento de insuficiência. Então, como que foi pra você essa experiência? Olha, quando eu reflito um pouco sobre o que foi a minha missão, eu nunca parei pra pensar a respeito disso, assim, porque consciente ou inconscientemente, eu sempre pensei, eu vou dar um jeito. Porque, de alguma maneira, a minha vida sempre foi assim, né? Ai, eu preciso ser corajosa. E depois eu vejo o que acontece. Então, por exemplo, quando eu me vi naquela situação, eu vou ensinar, minha primeira lição vai ser a lei da castidade. Mas, nossa, eu acabei de chegar, o que eu vou fazer? Vai dar certo, eu vou... E no final das contas eu tenho a minha companheira, ela vai me ajudar de alguma maneira. Então, eu tive a sorte de ter uma companheira muito diligente. Muito, muito, muito diligente. Se eu conheço o verdadeiro significado da palavra diligência, foi porque ela me ensinou. Uhum. Nós trabalhávamos muito duro todos os dias. E a parte mais incrível disso tudo é porque ela estava terminando a missão dela. Uhum. E ela não deixou com que o cansaço físico tomasse conta, né? Eu servi missão num momento em que a missão era aquilo que a gente conhecia de antes da pandemia. Então, nós estudávamos de manhã, saíamos de casa, trabalhávamos, almoçávamos com membros e trabalhávamos até as 9 da noite. Uhum. E essa diligência dela me ajudou a ganhar mais confiança para poder ensinar realmente as lições, para saber que o trabalho missionário ele pode ser feito por qualquer pessoa. Independente se ela nasceu no convênio, se ela é uma membro recém-conversa ou se faz anos que ela conhece o Evangelho. Se todos nós nos esforçarmos o suficiente para fazer aquilo que é preciso ser feito, o Senhor ele vai abençoar, né? Tanto que os missionários eles têm a promessa de que se nós fizermos tudo que tiver ao nosso alcance, o Espírito vai nos ajudar com aquilo que for necessário, né? E, na verdade, quem converte é o Espírito. Nós só precisamos estar ali e abrir a nossa boca. E o resto ele vai lá e trabalha. E eu acho que o Espírito, ele ajuda... Ele é o nosso melhor companheiro em todos os momentos, em todas as situações, se a gente estiver disposto a ouvir ele. Então, assim, foi desafiador, mas, ao mesmo tempo, eu tentei lembrar quem eu sou. E eu sempre gostei de falar com as pessoas, de ouvir o que as pessoas têm para dizer. E eu acho que quando a gente ouve com real intenção o que as pessoas têm para dizer, fica fácil. Uhum. Porque você sabe o que a pessoa precisa, você sabe o que você pode dizer que vai ajudar ela de alguma maneira. E o Salvador Jesus Cristo, ele nos ajuda a isso, né? Ele é o melhor ouvinte que nós temos. Então, quando nós procuramos ser um pouco parecidos com ele, as coisas vão sendo mais tranquilas, né? Muito obrigada, Letícia, por compartilhar. Eu sinto que a missão é realmente isso. Você tem o seu companheiro, a sua companheira ali para te acompanhar e te dar apoio, ao mesmo tempo que o Senhor vai te capacitar ao longo do caminho. Tem uma das minhas escrituras favoritas, teve um momento da minha missão que eu pensei em voltar para casa. Porque eu vi em outro idioma, eu não entendia as pessoas, eu cheguei lá no verão e tava muito quente, eu passava mal sempre.
As pessoas, elas eram um pouco duras na região que eu tava naquele princípio. E eu falei, Senhor, o que eu tô fazendo aqui? Né? Eu sei que o Senhor me pediu pra vir, mas eu já não quero mais, sabe? E eu lembro que eu li lá em Alma 26, Amon e os irmãos dele, eles eram missionários, mas eles tinham perseguido a igreja por muito tempo. Então, eles eram conversos também. E aí, eles foram pra missão. E chegou um momento que eles estavam muito desanimados, porque todo aquele povo que eles estavam pregando o evangelho, estava rejeitando o evangelho, não cumpriam os mandamentos, não queriam ser batizados. E eles ficavam assim, Senhor, não dá mais, né? Ajuda a gente. E aí eu li uma escritura que mudou a minha perspectiva quando eu pensava sobre isso. Era o meu primeiro mês de missão. E eu vou ler da forma que eu li na época, né? Diz: Ora, quando o nosso coração se achava deprimido e estávamos para voltar, eis que o Senhor nos confortou e disse: Ide para o meio de vossos irmãos, os argentinos, no meu caso, e suportai com paciência vossas aflições, e eu farei com que tenhais êxito. E agora eis que viemos e permanecemos... essa primeira parte, né? Que tenhais êxito. E aí eu li isso e eu falei, beleza, isso é o que o Senhor quer que eu faça. E eu continuei lendo esses versículos. E os versículos seguintes, eu fiz uma promessa para mim mesma, de que no meu último dia de missão, eu ia ler esses versículos. E eu queria me sentir exatamente como eles se sentiram. E diz: E agora eis que viemos e permanecemos entre eles. E temos sido pacientes em nossos sofrimentos e padecido toda sorte de privações. Sim, viajamos de casa em casa, contando com a misericórdia do mundo, e não somente com a misericórdia do mundo, mas com a misericórdia de Deus. E entramos em suas casas e ensinamo-los. E ensinamo-los nas ruas, sim, ensinamo-los sobre os montes, e também entramos em seus templos e suas sinagogas e ensinamo-los. E fomos rechaçados, e escarnecidos, e cuspidos, e esbofeteados. A parte do esbofeteado eu não queria ser não, mas o resto sim. E fomos apedrejados e amarrados com fortes cordas e lançados na prisão. E pelo poder de sabedoria de Deus, fomos novamente postos em liberdade. E eles continuam. E padecemos toda espécie de sofrimentos, e tudo isso para que talvez pudéssemos ser um instrumento da salvação de alguma alma. E supunhamos que nossa alegria seria completa, se porventura conseguimos ser instrumentos de salvação de alguns. Agora eis que podemos olhar e ver os frutos de nosso trabalho. E são eles poucos? Eu vos digo, não, são muitos. E aí ele continua, né? Falando um pouco mais sobre isso. Então, quando você estava compartilhando a sua experiência, eu lembrei muito a minha experiência. Ainda que eu não fosse uma membro conversa, eu era uma pessoa conversa há pouco tempo. Faz sentido isso? Faz. Porque eu cresci no evangelho, mas eu só tive meu testemunho com 18 anos de idade. Então, eu realmente sentia que o Senhor ele me guiava nesses momentos. E quando eu me senti desanimada, ele falou, não, vai. As suas aflições são só por agora e essas pessoas precisam de você. E realmente, quando eu li esses versículos no meu último dia de missão, eu senti que eu realmente tinha muita alegria, sabe? Porque apesar dos desafios e apesar de muitas vezes me sentir insuficiente, de não ter muito conhecimento, eu me esforcei muito durante a minha missão todos os dias para conhecer mais, para aprender mais, para sentir e agir de acordo com a influência do Espírito. E eu acho que é isso que faz com que nós sejamos bons missionários, né? É isso que faz com que nós possamos realmente ser instrumentos nas mãos do Senhor. Exatamente. Eu lembro que na minha missão, o que eu gostaria de ser era tão boa quanto as minhas duas treinadoras. Eu tive muita dificuldade. Na época que eu fui para a missão, minha mãe estava doente, então eu emocionalmente fiquei fragilizada. Mas o Senhor ele me abençoou com a Sister Coronel e a Sister V. Messias, que foram o meu apoio. E eu lembro, na minha segunda transferência, a Sister falou que eu tinha todo o poder e que eu podia agir conforme a minha dignidade. E aquilo ficou na minha cabeça. E eu servi lá os 18 meses, eu sou muito feliz, né? Essa foi a verdadeira conversão que eu tive. E eu acredito que a missão também te ajudou, assim como ajudou a Júlia. E Letícia, 18 meses se passaram, né? Você viveu muitas coisas lá em Goiânia? Isso. Missão Brasil Goiânia.
como foi o retorno. E aí, 18 meses, finalmente conheci a Letícia, né? Porque até então eu não a conhecia. E essa é uma história bem engraçada, que se você quiser compartilhar. Mas como foi o retorno? Como foi estar em casa novamente, no momento pandêmico, com todas as coisas fechadas? Antes de responder a sua pergunta, eu só queria compartilhar uma coisa, né? Que na minha cabeça parece que quando vocês me perguntaram, ai, quão desafiador foi... Aí a minha resposta parece que não, foi muito tranquilo, deu tudo certo. Mas eu queria compartilhar uma experiência muito, muito significativa pra mim, na verdade, 2. Talvez 3. Tudo bem, a gente tem tempo. Quando eu cheguei da minha missão, no meu segundo dia, ou seja, a minha primeira manhã no campo, eu acordei, aí eu tomei um banho. E na casa que eu morei, eu fui muito abençoada, porque todas as casas que eu morei, com exceção de uma, todas tinham 2 banheiros. Ai, que bênção. E aí a minha companheira tava tomando banho e eu já tinha me aprontado. E eu fui procurar um açúcar pra tomar leite. E eu não tinha nem o que comer, eu ia comer a comida dela. E eu não encontrei o açúcar. E eu procurei em todos os lugares possíveis e eu não encontrei o açúcar. E eu fiquei muito desolada. Mas assim, o suficiente pra chorar igual uma criança. Chorei muito, assim, de soluçar. E eu olhei e eu falei assim, eu não quero fazer isso, eu não consigo fazer isso. E foi essas palavras, eu não consigo fazer isso. E eu olhei, eu falei, o que eu vou fazer aqui? Assim, então, durante muito tempo, eu tive esse sentimento, eu não consigo fazer isso. Quando eu tinha que sair pra rua e falar, vambora, coloca a capa de missionário, vambora, dava certo. Mas quando eu chegava em casa, que a gente... Tirava a capa de missionário? Exato, que a adrenalina baixava, eu falava, eu não consigo fazer isso. É muito difícil, é muito desafiador. Por quê? Porque a todo momento você se vê numa situação em que você precisa viver os princípios, você precisa seguir regras. E primeiro, eu sou uma pessoa assim que eu sempre fui muito independente, então eu sempre, quero sair, eu vou sair, eu quero comer, eu vou e como. E eu faço isso a hora que eu quero. Eu não tinha costume nem de almoçar em casa. Como que eu vou ter que almoçar todos os dias? Como que eu vou ter que comer essa comida que não sou eu que estou escolhendo o que eu vou comer? Então foi muito difícil. E a minha treinadora, ela voltou para casa e eu recebi uma outra companheira. E foi uma transferência muito desafiadora, porque a minha companheira, ela ficava muito doente. E durante o meu treinamento, eu orava todos os dias pra eu ficar doente, pra descansar. E o Senhor me deu uma companheira que me fazia ficar em casa pra descansar muito. E foi muito desafiador, muito desafiador. Por quê? Porque eu comecei a ficar doente junto, porque eu não sabia muito bem o que fazer com aquela situação, como lidar. E um dia eu acordei e eu tive a brilhante ideia de que eu ia voltar pra casa. E eu fui lá e fiz as minhas malas. O tempo que ela usou pra tomar o banho dela, eu voltei, tinha 2 malas prontas, a minha mesa limpa. Ela, o que tá acontecendo aqui, sister? Eu falei, eu vou voltar pra casa. Ela, o que? Você não pode fazer isso. Eu falei, eu vou voltar pra casa, eu não aguento mais. Eu estou desolada. E eu sentia todas as dores que vocês pudessem imaginar na vida. Todas. Meus joelhos, meus pés, minha coluna, tudo. E aí eu tinha muita queda de pressão. Era, assim, terrível. E aí ela falou, então liga pro presidente. Eu falei, eu já pedi dele. Eu posso esperar o pedido dele acabar, amanhã eu ligo. E a mala pronta, não desfiz a mala. E no domingo eu cheguei na capela, eu amo muito aquela água. Muito, 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 muito. E eu contei pra 2 membros que eu ia voltar pra casa. E aí um membro, ele começou a chorar. Ele falou, sister, por favor, não volta pra casa. Sister, eu sei que a gente é muito pobre, mas a gente tá oferecendo pra você o melhor que eu tenho, que a gente tem, e você é muito amada. E eu olhei pra aquilo e eu falei, não é por você, é por mim. E aí eu pensei, caraca, é por mim, realmente? Ou o que eu tô fazendo aqui, sabe? E eu lembro que naquela mesma semana eu teria conferência de zona e eu só fui adiando a situação. A sua volta. E a mala tava pronta. E a mala lá pronta, e a minha companheira desesperada, e a mala pronta. E aí eu peguei e virei assim, eu fiz uma oração, eu falei, Senhor, eu quero entender o porquê eu preciso estar aqui. E eu tive uma experiência muito sagrada, muito, 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 muito sagrada, que foi o suficiente pra nunca mais na minha vida eu falar, eu não quero estar aqui. Eu pude saber naquele momento que era aquele lugar que eu precisava estar. E durante a minha conferência de zona, teve uma dupla de elders. Não era comum na minha missão os missionários de saída prestarem testemunho.
Mas nesse dia, o meu presidente, ele pediu para 2 missionários prestarem testemunho, que eram seus assistentes. E eu tinha uma amiga da missão, a gente é muito amiga ainda, e a gente tinha na nossa cabeça as duplas perfeitas. E esses 2 missionários, que era a dupla perfeita pra gente, prestou o testemunho deles, e eu lembro que o testemunho de um elder me marcou muito, porque ele virou e falou assim: alguém se importou comigo o suficiente para me ensinar o evangelho. E aquele testemunho dele nunca saiu da minha cabeça. E um dia a gente estava conversando, eu e a Sister Chesley, e a gente falou que a gente ia voltar para casa, ela voltava uma transferência antes de mim. Que nós queríamos conseguir prestar um testemunho de que nós conhecemos Jesus Cristo. Porque naqueles 2 missionários nós enxergávamos Jesus Cristo. E isso me fez pensar também, porque às vezes a gente tem uma impressão dos missionários que não condiz com a realidade. De que os missionários, eles são perfeitos, que não têm desafios, que eles estão sempre felizes, que a vida é linda, mas ela é muito desafiadora. E tempos depois nós descobrimos que esses 2 missionários, eles tinham muitos desafios, muitos desafios, mas isso não impedia com que eles sentissem o amor do Salvador. E a última experiência que eu queria compartilhar é que Jesus Cristo, ele ministrava as pessoas sem dizer a elas: estou ministrando vocês. Ele simplesmente ia lá e fazia o que era certo. E um dia, eu morava com mais 3 sisters, né? Minha companheira e mais 2. E a minha amiga, a Sister Chesley, estava junto. E na nossa casa só tinha 3 mesas, e nós éramos 4. E nós sempre dividimos nossa mesa de estudo, sempre. Era uma mesa metade dessa. E a gente tinha certinho, metade. E a gente mudou para essa nova casa e tinha uma janela na sala de estudos. E a gente falou: nós vamos sentar em frente à janela. E nessa área eu ainda tinha muitas dores, porque as dores, elas me acompanharam. Eu tinha até o final da missão. Eu tinha muitas dores físicas. E naquela semana eu tava muito cansada, foi uma semana muito desafiadora. E a gente sentou na frente da janela, colocou nossa mesa, montou nosso mural, nossas coisas. E a noite estava muito quente e nós fomos dormir e deixamos a janela aberta. Caiu uma tempestade, vocês não têm noção. Em cima das coisas que vocês estavam estudando. Tudo que nós tínhamos estava molhado. Tudo. Não tinha nada. Eu tinha um copo que eu colocava canetas dentro. Esse era um copo grande, comprido. Tinha água até a metade. Você fazia tudo, tava tudo. A família dela tinha mandado um calendário com fotos. Ai, que dó. Tudo molhado, tudo. Escrituras. Minha bênção patriarcal molhou metade, assim. Enfim, foi muito... Eu olhei para aquilo... Ela não se irritou, ela é uma pessoa muito paciente, e nós começamos a colocar tudo pra secar, assim, e aquilo me deu um desespero, me deu uma aflição, assim, um sofrimento tão grande, que eu acho que eu chorei, assim, por mais de 1 hora. E eu só sabia chorar. Eu chorava. E aí eu fiquei num mau humor terrível, como se as pessoas tivessem culpa disso. Uhum. E... quando isso aconteceu, nós morávamos em uma cidade que tinha um distrito e todos os 6 missionários, eles almoçavam todos os dias juntos. E nesse dia nós íamos almoçar na casa mais distante da nossa área para trabalhar. E no meio do caminho nós combinamos eu e minha companheira, de encontrarmos com a dupla de elders, que era o meu líder de distrito e o companheiro dele. E nós tínhamos um relacionamento muito bom, distrito. E eu tava muito irritada, eu não queria falar com ninguém, eu não queria dar bom dia pra ninguém, eu não queria ver ninguém, eu queria assim, só desfalecer. E naquele dia eu me senti ministrada pessoalmente pelo Salvador Jesus Cristo, porque aquela dupla de elders, eles não sabiam o que estava acontecendo. Eles só poderiam ter falado: é só mais um dia que ela tá irritada, isso aqui não é novidade pra gente. Mas eles se preocuparam o suficiente comigo pra fazer com que o meu dia tivesse um final muito diferente. E eu me lembro daquele dia com muito amor, com muito cuidado para não esquecer nenhum momento daquilo, sabe? Porque aquilo me ajudou a compreender como eu posso ajudar as pessoas. Muitas vezes a gente precisa perguntar: como eu posso te ajudar? Outras vezes não, você só precisa estar ali e fazer com que aquela pessoa se sinta importante, ela se sinta percebida. Uhum. Porque às vezes a gente tem essa necessidade, né, de saber que alguém sabe que a gente existe. Naquele momento eu me senti mais do que isso, eu me senti realmente amada pelo Salvador Jesus Cristo. E eu sou muito grata por isso. E a missão foi muito desafiadora, eu servi durante a pandemia, peguei transição e muitas coisas.
Mas eu tive que voltar pra casa. E eu voltei no meio da pandemia, assim, a pandemia estourando, tudo fechado, eu não sabia exatamente o que eu poderia fazer com a minha vida, muito perdida, assim, tá, tô aqui e agora. Eu costumo brincar que voltar da missão é pegar você e jogar de uma montanha. Fala, meu filho, vai lá e só confia que embaixo Jesus Cristo te apara. Mas se joga. Foi desafiador, mas uma coisa que o presidente Pires, ele me ensinou uma vez numa entrevista é o seguinte, que a missão, ela nos prepara para todas as coisas de nossa vida, todos os desafios. Às vezes a gente passa por um desafio e a gente fala, tá, mas isso aqui eu não aprendi na missão. Aprendeu sim, você só não tá enxergando da maneira certa. E a coisa que eu sou mais grata por ter aprendido na missão foi ser mais diligente. A não desistir no primeiro desafio. Então eu sou muito grata a Sistemaia por isso. Porque às vezes eu tenho que trabalhar tanto que eu olho e falo, cara, eu trabalhava 12 horas num sol escaldante, caminhando, porque eu não consigo fazer isso. Então, parece simples, mas me faz pensar sobre tudo, sabe? No sentido de, tá, eu preciso estudar melhor as escrituras, eu preciso ser mais frequente no templo. As coisas, elas não são um checklist. Então, eu falo isso todos os domingos de escola dominical para os jovens. Falei, jovens, o inimigo, ele não espera que você quebre a lei da castidade. Ele não espera que você quebre a palavra de sabedoria. Se você fizer isso, ele vai ficar muito feliz. Você vai ter facilitado bastante a vida dele. Mas ele espera que você deixe de fazer as pequenas coisas todos os dias. Então, quando eu penso, nossa, eu tô tão cansada, eu não estudei as escrituras, eu já posso dormir, eu falo, troca, deixa eu lá estudar essas escrituras, porque não tá do jeito certo. As coisas não estão funcionando do jeito certo. Por quê? Porque é o simples que funciona. Porque teve uma época, depois que eu voltei, que eu falei assim, não, eu preciso aprender tudo que eu consegui agora sobre a expiação. E aí depois eu falei assim, tá, mas eu tô aprendendo tudo aqui sobre a expiação, quero estudar o livro de Mormon em inglês, quero fazer... Tá, mas e o simples? Isso tá sendo edificante? Isso tá fazendo diferença? Então, assim, voltar da missão não é fácil, é muito desafiador, mas ela te prepara para viver muitos desafios de uma maneira muito diferente daquilo que você viveria durante e até mesmo antes. Muito bom, Regina. Muito obrigada pela sua resposta, pelas experiências, foram marcantes. Obrigada por compartilhar, de verdade. Não esperava escutar essas experiências, eu sou muito grata porque você realmente